Cuidados com a saúde, o Brasil vive outra epidemia preocupante, a da ansiedade. Conforme levantamento da Organização Mundial da Saúde, quase 10% da população brasileira é ansiosa. E a falta de ar, sintoma tão marcante da Covid-19, também pode ser um sintoma de ansiedade. Diante de um momento tão estressante como esse, como lidar com essa ansiedade? Nós estamos falando agora com você que está passando por esse problema. Para quem está enfrentando o vírus, como encarar a doença física e, claro, o abalo na saúde mental. Para falar com a gente, respostas, como as que a gente gostaria de receber para essas perguntas, a gente vai conversar com a psicóloga Milena Mendonça. Muito boa tarde, obrigada por falar conosco, E um assunto tão importante, essa relação da Covid e da ansiedade. A gente está conversando com vocês, Nós que agradecemos. Alô? Oi, tá me ouvindo? É interessante porque a ansiedade, ela é sentida pelos pacientes, que sofrem com a questão do Covid, mas junto também com o estresse e com a angústia. Sim. E a gente, de certa forma, acaba atrapalhando um pouco, o que seria a ansiedade, o que seria o estresse, o que seria a angústia nesse sentido. Inicialmente, o paciente ele sente o estresse, quando ele descobre que o diagnóstico de Covid. Então, o que ele sente inicialmente é o estresse. Sim. O estresse porque ele está vivendo aquela situação, E isso é saudável, é um processo saudável, ele deve realmente sentir. E aí ele vai, durante esse processo de adoecimento, sentindo essa questão do estresse. Em seguida, após ele se recuperar, é que ele vai começar a pensar nessa questão do futuro, se ele vai se recuperar, se ele vai ficar bem, se as pessoas com que ele teve, contato, também ficarão bem, é que ele vai começar a sentir essa questão da ansiedade. Sim. E ao pensar, depois de tudo que ele viveu, o que aconteceu com ele, em especial os casos mais graves ou quem perdeu algum ente querido em decorrência dessa doença, vai sentir essa questão da angústia mais forte também, Sim. Milena, para a gente tentar ajudar as pessoas que estão passando por esse momento e estão acometidas aí do vírus, e como os sintomas eles são correlatos, e aí o sintoma como falta de ar para uma pessoa ansiosa, e quem tem Covid também sofre com problemas respiratórios e aí acaba agravando os sintomas da pessoa. Como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode ajudar essas pessoas que estão em casa sentindo aí exatamente sintomas como esse, por exemplo? A primeira coisa que ela tem que tentar fazer é tentar se acalmar, através de uma respiração, da meditação, da psicoterapia, tentar entender um pouquinho esse processo dela, do porquê que ela está com aquele sintoma, porquê que ela sente, porque o paciente ansioso, ele sente isso de maneira real, para ele é real aquela Sim. falta de ar, por mais que não seja físico, mas é uma sensação real dele. Então, primeiro ele tentar se acalmar, eu dou até uma dica para os meus pacientes ansiosos, que é tentar se concentrar em outras partes do corpo deles, do funcionamento de outras partes do corpo deles. Então, de repente, se concentrar no pé, em ficar mexendo no pé ou mexendo na mão. E aí, se ele se acalma, se ele volta para a respiração normal, é sinal que essa falta de ar que ele está sentindo Sim. é psicológica e não é física, não é orgânica. Então, para essas pessoas, você sugeriu aí a meditação, a respiração. Tem alguma dica básica para que a gente possa fazer com que as pessoas que estão assistindo o programa nesse momento, que estão ansiosas, que estão com essa sensação de falta de ar, elas possam fazer, possam reproduzir em casa? Inicialmente, é importante a gente entender que o processo de ansiedade numa situação epidêmica e pandêmica como essa é completamente normal. Certo. Na verdade, é esperado que o paciente ele sinta esse tipo de ansiedade, É saudável, na verdade, que a gente sinta ansiedade, porque o ser humano, infelizmente, nessa situação, inconscientemente, a gente tem uma tendência a acreditar que somos imortais. E isso faz com que a gente fique desprotegido, que a gente se arrisque. Então, é importante a gente sentir ansiedade.
Mas a ansiedade, ela tem que ser sentida de uma maneira mais leve, manejável, tranquila. E aí, o que eu solicito para os meus pacientes ansiosos, nessa situação específica agora, fazerem, é tentar racionalizar essa sensação deles de medo, essa sensação de angústia, de ansiedade, né, de estresse. Então, assim, racionalizar. Por que eu estou sentindo isso, né? Realmente faz sentido? Eu estou realmente fazendo todos os protocolos corretos para não me infectar? E aí, ele pensando desse jeito, ele consegue se acalmar, né? Consegue respirar, se focar em outras situações, e aí ele consegue realmente ficar melhor com relação a isso. Se ele não consegue, se ele está realmente excessivamente ansioso, eu sugiro que ele procure uma psicoterapia. Sim, que vai ajudar bastante nesse momento, né? E vamos falar também sobre o pensamento positivo. O pensamento positivo, ele pode ser importante nessa luta contra a doença? Sim, mas o pensamento positivo no sentido de autocontrole, né? Sim. E autocontrole, sim. Não existem evidências, né, científicas de que simplesmente você pensar positivo você vai ter uma cura ou algo do tipo, mas especialmente nos pacientes que foram infectados e que estão em situação hospitalar, né, seguindo esse protocolo, submetidos aos protocolos hospitalares, sem acompanhamento, sem toque, isolado. Esse pensamento otimista, esse pensamento positivo, ele é essencial para a evolução positiva do quadro dele. Sim. Né? Então, sim, o pensamento positivo, otimista, né, de que vai dar tudo certo, que eu vou conseguir, que eu vou ficar bem, ele é essencial, sim, para a gente conseguir ter autocontrole e sair de uma situação difícil como essa. Sem dúvida. E o que é que uma pessoa pode fazer por quem está passando por um momento como esse? É importante criar aí uma rede de apoio? Como é que a gente pode ajudar aí as pessoas que a gente ama e que estão sofrendo com isso? A primeira coisa é você ter a consciência de que você está fazendo tudo certo, né? Respeitando os protocolos, né? Que a OMS sugere a gente, então, lavando as mãos, né? Usando álcool em gel, se isolando, usando as máscaras, então assim, higienizando os alimentos. Então assim, a primeira coisa é você ter a consciência de que você está fazendo tudo certo. Você tendo essa consciência de que você está fazendo tudo certo, em seguida você tem que pensar, eu estou fazendo tudo certo, então é mais fácil para você conseguir se controlar, racionalizar, e também é mais difícil de você conseguir se contaminar, né? E aí você pensa, não, eu estou fazendo tudo certo, então agora o que eu tenho que fazer é realmente me controlar, né? Tentar pensar positivo, Sim. Tentar relaxar, buscar, sim, a ajuda de amigos, né, familiares, através... Hoje em dia a gente se aproxima tanto, né, conectado como a gente agora aqui conversando, né, através da internet. E sempre mesmo, se você não sentir que você não está dando conta, procurar um profissional psicólogo para estar te ajudando nisso. E hoje em dia, com a terapia online, né, está muito mais fácil também, de apoio e ajuda. Sim, quero agradecer pela participação em nosso programa. Muito obrigada, é importante abordar esse assunto, né? Nós estamos aqui para levar informação para o público e foram excelentes as suas explanações. Obrigada. E olha aí, gente.